Fala galera, Rodrigo para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo para vocês muito bom. Isso aqui é o que eu mais gosto de fazer hoje, que é otimizar as máquinas dos meus clientes, otimizar as minhas máquinas. Eu tenho um computador, né, na minha casa, onde eu uso para trabalho e jogos, e aqui no escritório eu tenho um notebook para trabalhar. Então, todo tempo a gente está otimizando, né, melhorando as máquinas, enfim, instala programa, desinstala programa. E para quem sabe, né, para quem me conhece há muito tempo, eu trabalhei muitos anos como técnico de informática, né? Foi onde eu aprendi aí a escrever algumas BATs ou BATs, né? Depende como é que a pessoal chama aí. Mas nessa época aqui era muito raiz, né? Não tinha essa questão de software aí já para a gente fazer otimização, né? A gente escrevia o código e rodava isso via DOS, né? Então, pessoal, eu fiz uma atualização aqui numa BAT que eu vou disponibilizar para vocês, só que o YouTube ele está bloqueando alguns links. Quando eu deixo alguns links aqui para vocês, né, para abrir no blog, fazer download de algum conteúdo, ele está me bloqueando. Então eu resolvi criar um canal aqui para a gente compartilhar com vocês os conteúdos, tá? Tanto os vídeos quanto os links para downloads, enfim. E depois a gente pode pensar se de repente vai funcionar um grupo, tá? Eu vejo de repente de abrir um grupo e deixar ali com que a gente consiga compartilhar ideias entre nós e vocês me darem sugestões aí de vídeos, enfim. Por enquanto eu vou deixar esse canal, porque lá eu vou conseguir postar qualquer link e aí a gente não vai ter problema de bloqueio, né? O YouTube não vai ficar bloqueando os links aqui que eu tenho que disponibilizar para vocês, tá bom? Então quem quiser fazer o download dessa BAT que eu atualizei agora, é recente, 2026, ela vai fazer otimização na sua máquina, tá? Limpeza, né, de disco, e enfim, vai rodar alguns recursos aí, ela tá muito bem escrita, e nós vamos testar ela aqui juntos agora, tá? Então lembrando, ela vai otimizar e vai fazer uma limpeza na minha máquina, inclusive ela vai fazer algumas verificações nos arquivos originais aqui, né, do próprio Windows, tá? Então ela vai fazer um SFC scanal, ela vai fazer limpeza, ela vai apagar temporários, e eu fiz essa nova versão já adequada, né, aos novos sistemas operacionais. Então quando a gente escreveu essa BAT aqui há muitos anos atrás, vou até abrir para vocês darem uma olhada aqui no código. Esse aqui já é o atualizado, mas ela estava ali basicamente pronta, né, para aqueles sistemas operacionais, o Windows 8, Windows 7, né, o próprio Millennium, Vista. Eu não sei se todo mundo é dessa época, mas essa daqui agora, essa versão está adequada para o Windows 10, o Windows 11. Ela roda no 7 também, se alguém tiver aí o mais antigo, ela vai funcionar normal, beleza? Bom, sem mais delongas, já expliquei para vocês o que é, aonde vocês vão fazer o download, vai ter que entrar lá no nosso canal para pegar o link, eu vou deixar o link lá para vocês. E, bom, é isso, vamos pro vídeo, vamos pro passo a passo aqui. Eu quero que vocês façam exatamente dessa forma, tá? Vocês vão fazer o passo a passo comigo e eu quero que vocês sigam as etapas do jeito que eu vou ensinar aqui, porque vai ser o jeito mais seguro e recomendável para a gente fazer esse processo no nosso computador, beleza? Primeira coisa, vamos lá no iniciar, vamos criar um ponto de restauração, tá? Sempre crie o ponto de restauração, pessoal. Não saiam fazendo otimizações, alterações grandes no sistema operacional de vocês, porque senão vocês vão ter problema, beleza? Primeira coisa é você localizar onde está a bandeirinha do Windows aqui, normalmente é no C, tá? Onde está instalado o sistema operacional. Se o seu não tiver ativado, igual o meu aqui, você vai clicar em configurar, vai ativar aqui o seu ponto de restauração, tá? E depois nós vamos criar aqui o ponto, beleza? Então nós vamos aqui em criar, vamos colocar aqui antes de otimizar. Eu tenho essa mania aqui, tá? Porque ele vai salvar com a data de hoje, com o horário que eu estou fazendo o vídeo para vocês, e eu vou saber que esse ponto aqui foi o ponto que eu criei antes de otimizar minha máquina, tranquilo? Então eu vou criar ele aqui, show de bola, vai ser bem rapidinho, tá? Se você não tiver o sistema aqui do ponto de restauração ativado, é só você ativar e depois você cria, tá? É importante que você faça isso. Ó, ele criou o ponto aqui com êxito, show de bola. E agora, como vocês estão vendo aqui, ó, a minha máquina ela não vai melhorar tanto, tá, galera? Não vai otimizar tanto,
Porque eu faço isso basicamente todo dia, tá? Quase todo dia eu estou limpando aqui minha máquina, porque eu instalo muito software, eu uso muita coisa aqui no meu computador. Para vocês aí que geralmente fazem uma vez ou outra, ou tem gente que só faz quando a máquina realmente dá algum alerta, né? Pode ser que ela faça uma otimização gigante aí para vocês, tá? No meu caso aqui ela vai ser modesta, acredito eu. Beleza? Então depois que a gente criar o ponto de restauração, esse arquivinho aqui que eu vou disponibilizar para vocês, na verdade nós nem vamos rodar o limpeza de arquivo temporário, porque esse daqui também é um script bem curto, ó. Ele só fazia a exclusão aqui do temp do Windows e o prefetch, que algumas pessoas nem recomendam muito, tá? Então nós vamos rodar só esse. Na pasta que vocês vão fazer o download aí, só vai ter esse aqui, ó, limpa a máquina e otimiza 2026. Show de bola? Como é que a gente vai rodar isso? A gente vai dar um botão direito nele e vai executar como administrador. Precisa rodar como administrador, porque tem algumas funcionalidades aqui dentro da BET que ela só vai funcionar, obviamente, se você rodar como administrador. Ah, Rodrigo, eu não sei se o meu usuário é administrador. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico que vocês podem converter o usuário de vocês ou passar o usuário comum de vocês para administrador da máquina, beleza? Então tem que ser admin, cara, senão não vai dar certo. Se alguém precisar de ajuda, depois me dá um toque aí, que isso daqui é simples de resolver, tá bom? Então, vamos lá, executar como administrador, ó. Show de bola. Vocês já perceberam que começou a piscar a tela, já apareceu algumas coisas diferentes aí. E olha aqui, pessoal, no começo já da nossa execução da BET, né? Ele já fez aqui uma limpeza na pasta do local temp, né? No appdata lá nos arquivos temporários. Aí ele foi lá no meu perfil, ó, já limpou lá no Windows também. E aí ele foi entrando aí em algumas pastinhas, tá? Algumas coisas ele vai encontrar, outras não. E vai ser normal ele dar alguma mensagem tipo, ah, isso já está sendo executado, isso está aberto. Não tem jeito, né? Vai ter coisa que ele vai tentar limpar ou executar que já vai estar executando, né? Vai estar rodando aí no seu computador, tá? Então, ó, a limpeza rápida, ela foi concluída, tá? A limpeza rápida é a primeira execução da etapa da nossa BET. Vamos ver o que já mudou aqui. Eu acho que pouca coisa, né? Pelo jeito, ó, 1 GB ali, basicamente eu ganhei 1 GB só na primeira execução aqui da nossa BET. Falei para vocês que ela estava um pouco mais longa e mais completa, lembra? No computador de vocês, só essa primeira etapa aqui já pode fazer uma bela de uma limpeza aí, tá? Então, show de bola. Vou deixar no cantinho aqui, vou deixar a BET aqui na esquerda, tá? E vamos rodar, vamos fazer aqui mais um processo aqui de execução para ver se melhora um pouco mais. Então, o que ele está pedindo aqui? Pressione qualquer tecla para continuar. Vou apertar o Enter. Show de bola. Então agora ele falou, ó, o RTW Otimizador Profissional, que é a nossa BET aqui oficial que eu otimizei. Eu tinha escrito isso aqui com alguns amigos lá em meados de 2007, 2008, tá, pessoal? Então, ó, isso é antigo, isso é velho. E aí a gente otimizou essa própria BET aqui para vocês, tá? Agora ele está falando aqui para mim, ó, reparar a imagem do Windows, verificar a integridade do sistema, otimizar a unidade C. Depois tem o Flush DNS e o reset de rede básico, isso aqui é muito bom também. E aí ele tem o 7 que é executar tudo e o 8 é sair. Eu vou fazer aqui por etapas, porque eu quero de fato testar o quão eficiente essa BET está sendo, tá? Então a primeira etapa vocês já viram que ele fez sozinho, que foi a limpeza rápida, ele já roda automático. Eu vou executar a profunda agora aqui, que é a completa, ó. Show de bola! Começou a rodar, agora é a completa. Ele vai entrar em outras pastas, em outros documentos um pouco mais aprofundados aí, que eu basicamente pedi para essa BET fazer esse processo, tá? É normal que em alguns momentos a tela do seu computador fique preta, fique branca, fique azul, enfim, ele vai aí encerrar o Windows Explorer automaticamente e depois ele vai reiniciar esse serviço, tá? Porque faz parte aqui do processo da BET executar esses processos, beleza, pessoal? Faz parte acontecer isso no seu Windows, né? Porque é tudo aqui via DOS, vocês vão perceber que é tudo via DOS, então ele vai fazer esses procedimentos mesmo. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, se em algum momento vocês perceberem que de repente ele travou, se você está achando que ele não está executando o processo, você aperta o Enter uma vez, tá? Isso pode acontecer em algumas etapas aqui do processo, que é normal,
né? Por exemplo, aqui no Disney, ó, ele está limpando os componentes e reparando a imagem. Isso demora um pouquinho. Todo o processo de limpeza, se você for fazer passo a passo, ou se você mandar ele executar tudo, provavelmente ele vai durar aí entre 10 a 30 minutos, tá? Então, dependendo da sua máquina e o quão sujo está o seu disco, né? Quão ruim está o seu computador, o seu Windows, esse tempo pode até se estender. Mas, basicamente aí, por experiência, né? E até testando na minha máquina, a gente tem uma base aí que ele vai durar esse processo entre 10 a 30 minutos, tá? Não desliguem o computador nesse processo, não reinicie, né? Só acompanhe aqui. O máximo que você vai precisar fazer, se acontecer algo um pouco mais grave, você falar, putz, travou, minha máquina não está saindo dessa tela, não sei o que está acontecendo, é você fechar a BAT e reiniciar o Windows, tá? Lembrando, se ele reiniciar com algum erro, se der algum tipo de problema, você tem aquele ponto de restauração que a gente criou no início do vídeo, lembra? Então você vai simplesmente abrir o ponto de restauração. Eu posso ensinar vocês, já fiz vídeo mostrando como é que faz esse processo, mas eu posso gravar um vídeo específico sobre isso, só falando sobre restaurar o ponto de restauração, né? Voltar para o ponto de restauração, e aí a gente volta a máquina para aquele componente que ela estava funcionando, que é quando ela estava sem algum erro, sem algum problema, tá? Mas essa BAT aqui está muito bem escrita, então é bem provável que a gente consiga executar ela, né? Finalizar o processo e, obviamente, ao término a gente reinicia o Windows e faz os testes aí para ver tudo que ela está fazendo, como é que está rodando, beleza? Eu vou deixar rodando um pouquinho aqui e já volto com vocês para a gente continuar gravando o nosso vídeo. Rapidamente, para lembrar vocês aqui, não se desesperem nesse processo, tá? Deixa ele rodando, como vocês estão vendo aqui, ó. Agora, neste momento, apesar de a gente não estar vendo, né, qual que é o tempo, quanto tempo que ele vai demorar para fazer, ele está fazendo o SFC Scan Now, né, que é um pouquinho demorado, porque vai depender também do tamanho do seu disco, quantos arquivos aí do seu Windows precisam de otimização, de reparo, tá? Então deixa a BAT aí funcionando, tá? Fiquem tranquilos, vai tomar um café, vai fazer alguma outra coisa, mas deixa ele aí rodando no seu computador, porque lembrando, é no mínimo de 10 a 30 minutos para ele concluir toda essa etapa aqui, tá bom? Então assim, é uma BAT mais otimizada, é um software que vai funcionar muito bem para vocês, porque está tudo escrito aqui no código, beleza? E a gente já usa isso há muitos anos, tá? Fiquem tranquilos, está seguro, está muito bem escrito. E lembrando, sempre faça ali o ponto de restauração para a gente não poder ter nenhum tipo de problema aí, porque como eu já falei para vocês em outros vídeos, cada máquina é uma máquina, galera. Não tem como eu garantir 100% de todos os processos que eu passo aqui para vocês que vai funcionar em todos os computadores. Tem máquina que vai dar certo, tem máquina que não vai, e isso é normal. Cada computador é um computador, beleza? Vamos seguir aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês novamente. Galera, reforçando o aviso que eu falei para vocês de dar um Enter aí em alguns momentos, tá? Se você perceber que está demorando muito, clica aqui na tela e dá um Enter para você ver se ele está passando as etapas, ó, terminou lá o SFC, agora ele foi para a otimização do disco, executando a limpeza adicional, beleza? Ó, galera, esse aviso aqui, essa notificação aqui também é bem importante, tá? Prestem atenção aí, isso pode ser que aconteça com você ou não. Olha aqui no meu caso, ele já apareceu a notificação de espaço em disco. Ele está falando que agora, né, neste momento, o meu disco C, ele tem quase ali 16 GB de espaço livre. Aí ele está falando aqui que se eu quiser remover, né, se eu quiser abrir mais espaço no meu disco, eu posso excluir, remover programas não usados, tá vendo? E aí se eu clicar aqui, ó, eu já vou direto para o painel de instalação, né, e desinstalação de software, onde eu posso desinstalar, excluir programas que eu não estou utilizando. E aí isso daqui vai aparecer lá naquela tabelinha, né, onde mostra ali a versão, a data que você instalou, tá vendo? Ó? Se tiver algum programa aqui que você perceber que, pô, não estou usando, ou faz tempo que eu usei e não preciso mais, você vai clicar no software aqui e vai desinstalar, tá? No meu caso aqui, ó, eu vou pegar como exemplo o Git, né? Eu posso excluir ele aqui, show de bola. Vou fazer uma limpeza aí de uns 300 megas adicionais ao que a BAT já está fazendo aqui, tá? Então isso é a critério de vocês, mas vocês vão perceber que ele vai dar esse alerta aqui.
Show de bola, vou dar um OK para ele seguir. Então fomos aqui para o outro processo. Ele está falando que a rotina completa foi finalizada. Olha que bacana, ele criou um log, galera. Olha que top isso, não tinha antigamente, tá? Então ele criou um log porque o arquivo da nossa batch eu salvei na área de trabalho, tá? Salvei nessa pasta limp aqui. E aqui tá lá o log. Show de bola, galera. Fez aqui, finalizou na minha máquina. Eu já senti alguma diferença aqui, mas eu sugiro que você, após o término, reinicie o seu computador, tá? Agora eu vou testar só outras duas funções aqui, apesar que eu já fiz e rodei tudo, né? Mas vou rodar um aqui, ó, que é a limpeza rápida, ó. Rapidinho ele vai fazer todo o processo. Olha que bacana, cara. Executou até o flush DNS aqui, reiniciou o Explorer e fez a limpeza rápida. Se eu clicar na tela aqui e der um Enter, ele volta aqui para a página inicial. Muito bom, gostei demais. Aqui no Flush DNS, ó, se eu colocar só o 6, ele vai fazer ali o processo de limpeza do Flush DNS. Muito legal. Fez a limpeza de um ISOC, da pilha de IP, pá, rodou, voltou para a nossa tela aqui padrão. Muito legal, gostei demais. Agora eu vou clicar no 8 aqui, vou sair. Ele vai finalizar ali, ó, o processo de limpeza, ó, só clicando aqui em sair, ó. Encerrando o script, ele vai fazer mais uma limpezinha, vai verificar os arquivos do disco, vai lá no Clean MGR, para quem não sabe, isso daqui é essa limpeza padrão aqui, ó, que o Windows já tem, né, que é nativo. Olha lá, ó, rodou, pá, fez a limpeza, já me disponibilizou 16 GB, abriu o Windows Explorer, vou voltar na tela aqui, vou dar um Enter, show de bola. Até na hora que você está saindo do script, que você está fechando, ele faz mais um processo de limpeza, mais um processo de otimização. Galera, isso está incrível, incrível. E lembrando, para quem quer fazer o download, para quem quer testar a nossa batch aqui, entra lá no nosso canal. Eu já deixei o link lá para vocês, tá? Porque o YouTube está me bloqueando aqui, já tomei ban aqui, já tomei um monte de aviso. Já quase perdi o canal aqui por deixar link aqui na descrição para vocês, tá? Então, vamos fazer dessa forma. Entra lá no nosso canal. Inclusive lá eu vou conseguir postar outras coisas mais rápidas, algumas dicas aí que vocês precisam, né? Do dia a dia, tá? Novidades sobre inteligência artificial, né? Relacionada ao Windows, a segurança da informação. Então entra no canal lá que vai ser muito bom, vai ser muito útil para você. E até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto!